Eu realmente compreendi o significado de um versículo. Eu compreendi o que Deus estava falando comigo naquele momento. E há um ano, um pouco mais de um ano, eu trabalhava numa empresa com uma amiga minha, eu conheci ela nessa empresa, e nós fomos contratadas nessa empresa, trabalhando lá por um ano. Né? Só que nessa empresa a gente foi muito humilhado, as condições de trabalho ali eram complicadas, e havia muita dificuldade mesmo, todo mundo aí era tratado de forma errada, né? Havia muita humilhação, muita falta de materiais de trabalho, muita coisa. E cada uma das pessoas lá nos colocaram como espera da empresa, tanto eu quanto ela. E nós trabalhamos lá um ano. Devido ao trabalho, devido à decorrência do trabalho, ela foi humilhada nessa empresa. Teve uma vez que ela chegou para entrar na empresa e proibiram ela de entrar. Eu transferi ela para outro lugar. E nesse dia ela passou muito mal e eu saí com ela dali e a gente foi para casa. Depois nós fomos buscar a orientação, porque ela ficou em choque verdadeiramente. Ela precisou procurar um psicólogo, ela tomou remédio durante um tempo. O que fizeram com ela foi realmente muito drástico para 8 anos de trabalho. E assim, nós fomos procurar o nosso trabalho e toda vez eu ia no sentido de questionando a Deus, procurando de Deus que Ele nos desse direcionamento, porque em nenhum momento foi intenção minha ou dela sair da empresa, em nenhum momento foi intenção nossa abrir processo contra a empresa. Na verdade eu não queria sair de lá, apesar de toda a dificuldade que tinha. A gente gostava das pessoas que trabalhavam lá, a gente gostava das meninas que trabalhavam com a gente, as senhoras na verdade, né? Mas Deus foi nos direcionando. E no Ministério do Trabalho, a pessoa que nós encontramos, que abriu o processo para a gente, também é um servo de Deus, foi uma das confirmações de que Deus estava no negócio. E uma das coisas que eu pedi muito a Deus é que fosse feita justiça, não vingança ou ambição, mas justiça. Era o que eu queria, era o que eu pedia para Deus, que nós fôssemos usados para fazer justiça. Nada mais do que isso. Não contra pessoas da empresa, mas contra a empresa em si, contra a instituição e não contra as pessoas, os donos ou as pessoas que faziam parte dela, não contra o homem. E Deus foi nos direcionando e foi aberto esse processo e ela não ficou bem. Durante muito tempo, ela só ouviu o nome da empresa, ela passava muito mal, né? Teve momentos que teve que fazer a cariação e ela não conseguiu fazer. E durante esse período, né, que o processo estava aberto, nós fomos orientados por uma advogada, e nós íamos ser, assim, eu ia ser testemunha dela e ela ia ser minha testemunha e mais uma senhora. No dia que foi para ser minha testemunha, aconteceu uma coisa que eu, na hora, eu não compreendi de forma alguma. Eu não consegui chegar a tempo. Por alguma razão, eu já tinha ido no local, já tinha ido onde seria o julgamento. Ela seria minha testemunha e uma outra senhora que foi comigo, e eu praticamente me perdi no centro da cidade. É como se eu tivesse ficado sem sentido, sem noção. Eu peguei o ônibus errado, não sabia como chegar. Eu simplesmente fiquei zonza, não sabia. E aí eu perdi a audiência, minha audiência foi feita à revelia, sem testemunhas. Eu cheguei em casa, chorei muito, fiquei muito triste, muito chateada, né, sem entender o que estava acontecendo. Né, colocando tudo na conta do diabo, digamos assim, colocando a culpa disso, tentando entender por que isso tinha acontecido e sem saber. Falei com o meu pastor e ele disse para mim assim, para eu ficar em paz, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu fiquei, mas ainda assim fica aquela ponta de interrogação, se você fez alguma coisa de errado. A advogada me ligou e disse que o processo tinha dado R$15 mil, eu tinha tido ganho parcial, e tinha dado R$15 mil. Se eu tivesse levado os testemunhos, seriam 30 mil. Eu fiquei em paz, né? R$15 mil é o justo por um ano de trabalho. Eu trabalhei um ano nessa empresa. A minha amiga ficou 8 anos nessa empresa. Mas ainda assim fiquei com aquele ponto de interrogação, porque esse valor eu já tinha determinado no meu coração antes mesmo de saber quanto era, que ele seria ofertado na casa de Deus, porque eu não queria o dinheiro desse julgamento. Eu só tinha entrado na justiça para ajudar o meu povo, para ajudar as pessoas, porque a intenção é que com o processo ganho, as meninas que trabalhavam lá pudessem ter o reconhecimento da insalubridade que elas precisavam. Então, eu já tinha ofertado isso, então eu pensava, poxa,
já que o dinheiro é para a casa do Senhor, como que o inimigo conseguiu impedir que fosse um valor maior, já que é para abençoar a casa de Deus? E fiquei com isso na mente, lá no fundinho da mente, mas continuei andando, seguindo o curso. Aí chegou o dia de Deus esclarecer tudo. Passou alguns meses, foi marcado o julgamento para mim. Aí eu fui com ela, você testemunha, mais uma senhora. Na hora que a gente chegou lá, era uma outra advogada, e ela falou assim, você vai ser testemunha dela? Sim. Ela falou assim, mas você não foi dela? Eu falei assim, não deu tempo de eu chegar. E, então não teve como a gente ser testemunha uma da outra, no caso, ela ser minha testemunha. Aí ela falou assim, isso é muito bom, porque você não poderia ser testemunha dela se ela fosse sua, porque o juiz entende como troca de favores, e você estaria automaticamente impedida de ser testemunha dela. Naquele momento eu comecei a entender o que Deus estava fazendo, né? Porque na hora que a gente entrou na presença do juiz e que tinha a parte da empresa, a minha amiga novamente entrou em choque, porque ela realmente ficou traumatizada com a forma de tratamento que eles tinham implantado com ela, das humilhações, e ela não conseguia falar. O meu testemunho da outra moça foi crucial para que ela ganhasse a causa. Ela trabalhou por 8 anos, ganhou uma causa de 50 mil reais e vai comprar a casa própria dela. Aí eu lembro daquilo que eu tinha pedido para Deus. Eu pedi para Deus que ele me desse dinheiro, eu pedi para Deus que ele tirasse da empresa o máximo possível, e mesmo sendo um valor que ia ser entregado na casa do Senhor, eu pedi justiça, e ele me deu justiça. O justo, eu trabalhei 1 ano, 15 mil reais a mais que o justo, ela trabalhou 8 anos da vida dela, e ainda saiu com um trauma. Então não seria justo que eu tivesse testemunhas e ela não. O justo aconteceu. E ao mesmo tempo ele me ensinou a esperar no Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E agora eu tenho certeza disso, cada vez que acontece alguma coisa ruim, eu sei que eu estou vendo ruim agora, mas eu amo a Deus, tudo coopera para o meu bem. Alguma coisa boa.